Bom dia. Daqui a pouco eu vou estar solicitando aqui o Fernando Fernandes para estar conversando com a gente sobre segurança do trabalho, aquele momento, enfim, né, criador-criatura, porque eu estudei com ele, tive essa honra de estudar com ele e a primeira pessoa que me veio em mente, enfim, foi ele para estar falando sobre esse tema, e depois vocês vão até entender o porquê. Desde já agradeço a todos que estão entrando na live. Obrigado por curtir a página, por querer conhecer mais sobre o projeto. Tá? Fiquem assim, muito à vontade. Quem quiser saber mais do projeto, quem quiser ajudar, é só entrar nesse e-mail, me chamar via direct pra gente estar conversando. Profissionais também que tenham temas, né? Eu também aceito sugestões pra gente estar, enfim, levando informação, conscientizando essas pessoas, tá bom? Um bom dia a todos, que a semana seja de vitórias, que Deus, assim, proteja todos nós. Eu espero que estejam todos bem nessa pandemia. Fiquem em casa. Só quem tem realmente a necessidade de sair, saia para fazer suas coisas, resolver suas coisas. Para isso, permaneça em casa. Quando tiver que sair, use máscara. Inclusive, nós vamos falar já já da importância, né? Vamos falar sobre a máscara, a importância para a gente agora nessa pandemia. A máscara, né, é uma proteção, mas para os técnicos, enfim, há muito tempo um EPI. Então, deixa eu colocar aqui na live com a gente o Fernando Fernandes para a gente começar essa conversa gostosa. Eu espero que deixar aqui bem claro que toda a linguagem usada aqui, lógico, a gente poderia falar assim em termos bem técnicos, mas a gente sempre procura uma linguagem bem simples para aquelas pessoas que não são da área, enfim, né, que não são profissionais, possam entender a gente também, aquelas pessoas que não conhecem a área possam conhecer e aprender. Tá? Muito obrigada a todos vocês que estão entrando na live, muito obrigado mesmo por estarem aqui na página, por acreditarem que a conscientização e essa conversa, a informação é preciso, é necessário, como disse a doutora Sara no outro dia na live, é preciso conversar. Às vezes a pessoa acha que é um assunto chato, é pesado, mas é necessário. Levar informação, fazer a prevenção, conscientização é muito importante. Fernando Fernandes, um bom dia. Oliveira. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter, assim, reorganizado sua agenda também, para ter um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado mesmo, em nome de todos que vão receber essas informações e por ajudar, né, nesse projeto de conscientização. Ok? Estou sempre à disposição, Michele. Se você precisar, é só chamar. Como está o áudio? Oi? O áudio, está conseguindo me ouvir bem? Tá um pouquinho baixo. Tá? Deixa eu tentar acertar aqui. E agora? Melhorou? Melhorou um pouquinho, sim. Sim. Eu estava aqui falando, né, quando eu entrei na live, antes de te adicionar, que é aquele momento criador-criatura, né? A gente fica, opa, não posso falar uma besteira aqui. Porque o que acontece? Eu tive a honra de estudar com você, de ter sido sua aluna, e eu acredito que quando a gente escolhe uma área para seguir, lógico, a gente no primeiro momento a gente não vai estar no meio daqueles, né? A gente não vai fazer esse trabalho. E o primeiro profissional que está diante da gente, independente de ser professor, é o professor, porque você ali é o professor, mas você também é o profissional da área. E eu sempre vi você ter muita disciplina, né? Aquela postura, aquela conduta profissional no teu gestual, no comportamental, a tua disciplina com a organização do seu material. E era uma coisa que você ensinava pra gente, passava pra gente, e sempre ajudou muito a gente aprender sobre isso. Porque o profissional, ele não ensina só a teórica, né? O comportamento dele ensina muita gente como ser profissional. E se não fosse assim, eu com certeza teria continuado na área de segurança do trabalho.
mas provavelmente não teria continuado com você, se você não fosse esse profissional de disciplina, de organizado, né? E isso me motivou muito, eu aprendia muito com isso, com o teu jeito de conduzir as coisas, com o teu jeito de conduzir os alunos, porque ali naquele momento, alunos, mas futuros profissionais. Então você tinha aquele Sim. momento assim, vocês são meus alunos, mas eu não vou tratar vocês como alunos, eu vou tratar vocês como futuros profissionais, e assim foi. E graças a Deus eu me formei através das suas mãos, você foi o meu professor, o meu mentor, você foi aquela pessoa que muitas vezes no final da aula eu ia e queria saber mais e buscar mais. E eu lembro que muitas vezes você dizia isso, não é só o que eu ensino, o aluno ele tem que querer buscar, ele tem que ter o interesse, né? E graças a Deus, hoje eu sou da área de segurança do trabalho, eu sou a profissional, a técnica de segurança do trabalho, e eu fico muito feliz por isso. Então, quando eu disse assim, muito obrigada por você ter aceito o convite, é porque ao mesmo tempo é uma honra poder assim conversar com o profissional que me formou. Então, muito obrigada mesmo. Bom, Michele, assim, eu é que agradeço pela oportunidade. Sempre costumo dizer a todos os meus alunos que você foi uma das melhores alunas que eu já tive o prazer de ter. Se não for a melhor, tá? Nesses 10 anos em que eu ministro aulas no curso técnico. Você demonstrou uma garra, um comprometimento também, e como você falou, não é só o professor ali na frente, ministrando as aulas, passando as instruções, o aluno também tem que ser comprometido com aquilo que ingressou a fazer, né? Se interessou a fazer, no caso, o curso técnico de segurança do trabalho. Infelizmente, a gente ficou um pouquinho afastado durante algum tempo, mas nos reunimos novamente e sempre me coloco sempre à sua disposição. Sempre que precisar de alguma coisa, de alguma palestra, alguma informação, pode contar comigo sempre. Eu sempre falo aqui o seguinte, o técnico de segurança do trabalho, ele sempre vai carregar aquela plaquinha, né? Chato. O técnico de segurança do trabalho é visto como chato. Lá vem o técnico de segurança do trabalho. Então, assim, porque a gente sempre trabalhou, né, com prevenção, a gente é obrigado, né? Porque, assim, eu falei aqui, sempre estou falando o seguinte, toda pessoa que trabalha com prevenção, ela salva vidas, independente de ser o técnico de segurança do trabalho. Se você faz um projeto onde você leva informação, onde você trabalha com prevenção, você está salvando vidas. Imagina Sim. o técnico do trabalho. Nessa pandemia, né, com isso tudo que aconteceu, a profissão está sendo cada vez mais valorizada e reconhecida. A realidade é essa. Todo aquele trabalho que era feito, sempre foi feito, as pessoas dizem assim, chato. Muitas vezes a pessoa não tinha aquela noção de que o técnico de segurança do trabalho, ele está ajudando a um pai voltar para casa, a uma mãe voltar para casa, aos filhos voltarem para casa, né? Sem dizer toda aquela questão no meio ambiente de trabalho, né? Naquela organizacional. Então, o que acontece? As pessoas não tinham muito essa visão. Por exemplo, vamos dizer, eu me coloco naquela questão de uma pessoa que eu não sei nada, mas eu tenho um filho. Então, uma pessoa assim não conseguia raciocinar. Olha, o técnico de segurança do trabalho está ajudando meu filho a voltar para casa. Ele está cuidando do meu filho. Ele está ajudando meu filho a aprender como a trabalhar melhor, né? O EPI que ele tem que usar. Não tem, até porque, assim, falta muita informação. Muita coisa não é dita. E eu estou vendo que nessa pandemia, tanto segurança do trabalho como outros profissionais estão sendo reconhecidos. O que acontece? Quando houve a questão os aplausos, vamos homenagear. Eu falei, lógico, é devido homenagear os médicos, os enfermeiros, mas homenagear também a todos os voluntários que não recebem, estão ali na linha de frente também salvando vidas, aos técnicos de segurança de trabalho que também sempre fizeram isso, sempre fizeram esse trabalho maravilhoso e de grande importância e de seriedade. Então, graças a Deus, e tomara que após a pandemia, isso continue, a gente continue a ser valorizado, a gente continue com aquela parceria,
das empresas com a gente, somando, porque não é só a gente, é as empresas também, os funcionários ajudando, as pessoas tendo essa consciência da importância que nós temos. Fala assim, o técnico orientou, eu vou, não por uma questão de medo, eu sempre falei assim, a pessoa não tem que usar um EPI ou fazer alguma coisa por uma questão de medo, e sim por compreender e aprender que aquilo ali é necessário, a importância daquilo ali para você desenvolver um melhor trabalho, para você manter a sua vida e salvar a sua vida. Não é isso? Isso. Assim, quando você me chamou para fazer a live, você me colocou algumas perguntas, uma delas, qual a importância do técnico de segurança do trabalho. Né? E como o seu público ele é bem diverso, né? Ele não é só um público da área da segurança do trabalho, eu imaginei falar um pouquinho sobre o técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, que muita gente tem uma ideia errada, e eu, ao longo desses 10 anos, dentro de sala de aula, percebi isso quando os alunos chegavam e eu perguntava sobre o que ele achava que o técnico de segurança fazia. Eles chegavam com uma ideia bem equivocada das atividades do técnico de segurança. Então, só para esclarecer, técnico de segurança não é só aquele cara que fica entregando a API ou fiscalizando a atividade de outros trabalhadores. Tem uma gama de atividade muito grande. E assim, também, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é o responsável pela segurança do trabalhador. Ele é um facilitador, ele é uma pessoa que vai instruir os trabalhadores a exercer suas atividades com segurança, mas a responsabilidade pela segurança é de todos, de cada um dos trabalhadores da empresa, da pessoa que vai limpar o chão da empresa até o diretor geral da empresa. Todos são responsáveis, todos têm participação na segurança do trabalho. E a função do técnico de segurança é justamente essa, é criar a cultura da segurança na mentalidade de todos os trabalhadores. Imagina você, um técnico de segurança, em diversas empresas, ele é o único profissional de segurança ali, naquela empresa. E uma empresa com dezenas ou até centenas de trabalhadores, é impossível um único técnico agir, fiscalizar, né, tomar conta de todos os trabalhadores. Então, a função do técnico é usar as ferramentas que estão disponíveis na segurança do trabalho para que ele possa identificar os riscos e criar documentos, mecanismos e treinamentos para que esses riscos sejam divulgados junto com as medidas de proteção, né, e criar a mentalidade, como é que se diz, a cultura da segurança, né, fazer com que as pessoas não usem os equipamentos, não se protejam porque o técnico está ali ou porque a legislação obriga, mas sim porque ele entendeu que aquela atividade existem alguns riscos à sua integridade e precisa se proteger, né? Eu sempre falo também que o técnico de segurança tem que ter um conhecimento holístico, né? Ele tem que ter uma noção de diversas áreas do conhecimento humano. Para citar algumas, as ferramentas de informática, como elaboração de texto, planilhas, apresentações, ele precisa ter um bom português, uma boa matemática, né? Precisa saber matemática, noções de física, noções de química, noções de psicologia, não que ele vá ser psicólogo ou atuar como psicólogo, mas ele precisa ter a noção da psicologia, inclusive para entender o comportamento dos trabalhadores e aí encontrar aquela chavezinha que destrava a mente do trabalhador para a segurança do trabalho, né? A gente, no primeiro momento, quando aborda um trabalhador, a gente sempre tem aquela
resistência com relação às proteções, ao uso do EPI, uso das proteções. E quando a gente entende esse trabalhador, como a mente dele funciona, a gente consegue contornar essas barreiras e atingir o objetivo, que é fazer com que ele entenda a necessidade da segurança. E ao final, né, o objetivo de todos nós, prevencionistas, é fazer com que, como você já mencionou também, que aquele pai ou aquela mãe de família, aquele filho ou aquela filha possa chegar à sua residência íntegro, saudável e poder interagir, né, com todas as atividades sociais no seu estado pleno de saúde, né? Seria mais ou menos isso a função do técnico de segurança. Okay? Não, eu ouvia. No caso, foi o que eu estava falando aqui antes de começar a live, a gente procura sempre, eu vou sempre procurar colocar aqui de uma forma assim como eu não soubesse, porque eu tenho que me colocar na cabeça das pessoas que não sabem, de alguns adolescentes que estão buscando essa área, e como você pontuou aí, vai com aquela visão de que, eu sei segurança do trabalho. Muito no início, quando surgiu essa questão do curso técnico de segurança do trabalho, muita gente era aquela questão assim, vou me certificar e acabou. Acha que agora que eu me certifiquei... Não, aí é que tá. Depois de formado, você tem que continuar buscando, se aprimorar. Sim. Foi o que você falou. Ter aquele conhecimento, não que você é um psicólogo, mas você tem que buscar estar fazendo cursos que somem, que agreguem ao que você escolheu, ao que você optou, né, profissionalmente, e continuar. Tá sempre lendo, requer muita leitura. Quem não tem um gosto pela leitura... fica mais complicado, porque você tem que gostar de ler, é necessário, é preciso você ler. O livro das NRs, quando eu peguei assim a primeira vez, eu falei, nossa, me parecia assim, uma leitura complicada, né? No primeiro momento que eu comprei, vou fazer o curso, né? Mas quando você foi explicando, e aí entra aquela questão do aluno se interessar muito, de você entender que aquilo ali não é uma leitura, como a outra, você pegar um outro livro e ler, não é. Você tem que ter muita dedicação, você tem que se empenhar e realmente aprender. Porque a gente falava assim, mas eu decorei quais são as NRs. Não adianta você decorar quais são as NRs e você não entender o que cada NR te dá, porque cada NR é uma ferramenta para você. Porque aquilo ali vai somar no teu dia a dia de trabalho, no dia do trabalhador, daquela empresa. E hoje, você não vai pegar e vai trabalhar só numa empresa, as pessoas também tinham muito essa visão. Vou me formar e vou trabalhar numa empresa de segurança do trabalho. Não, são hoje várias coisas, como você falou, o técnico ele não é específico, só uma coisa. Você vai trabalhar, às vezes, numa empresa que tem 2, 3 áreas ali dentro, ou até mais, 4, né? Eu logo na metade do curso de técnico de segurança do trabalho, eu fiz uma visita na Shell. E aí os grupos, né, eles dividiram, o primeiro grupo, a gente vai andar, e aí a menina que estava à frente, posicionando todo mundo e orientando, falou assim, olha, vocês não podem subir sem segurar no corrimão, né? Você tem que segurar. E aquela coisa que alunos de técnico de segurança do trabalho, e a primeira coisa que todo mundo estava fazendo era o quê? Não seguir. Então, se você como aluno não segue, como que você como profissional vai orientar, né, para que a pessoa siga? Então, começa por você. Que é aquela coisa que já fica no espontâneo. Ou você as pessoas falam assim, eu sempre cito isso. Você é gestante. Não, eu não sou gestante, eu estou. Aquilo ali vai passar. Então, no profissional, não tem aquela questão assim, você está técnico, você está advogado. Não, você é. Ou você é, ou você não é. E isso você respirar isso, você ter seu gestual em relação a isso, seu comportamental, tanto no seu trabalho ou fora. Não é isso? Exatamente. Eu sempre costumo também colocar para os meus alunos, né, e para colegas de trabalho, que a educação se dá com exemplo. Tá? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra.
Você tem que falar e fazer aquilo que é o correto, que é o seguro, né? Eu já tive alguns problemas em algumas empresas em que colegas meus da área de segurança orientavam para usar EPIs, né, para subir em andaimes, fazer trabalho em altura. A gente cobrava o uso dos equipamentos de proteção para a altura e o próprio técnico ia lá vistoriar, subia o andaime sem nenhuma proteção. Tá? Eu tive que chamar atenção, tive que corrigir. Por quê? Porque dá margem para que os trabalhadores, né, que tenham essa tal resistência a usar os equipamentos, começa a falar, mas o técnico de segurança subiu, não usou, por que eu tenho que usar? Né? Então, é sempre o exemplo. Atravessar na faixa, andar na área estritamente para pedestre, né, nas áreas industriais, dentro das demarcações apropriadas, respeitar a sinalização, usar os equipamentos. Se você vai na área, se você vai no chão de fábrica, você tem que usar, se vai cobrar o uso dos EPIs, você também tem que usar os EPIs, sempre como exemplo. Tá? Você não pode cobrar dos outros aquilo que você mesmo não faz. Tá? Eu, quando fui fazer o estágio, né, de segurança do trabalho, eu fui contratada para fazer a supervisão das obras, né? Supervisionava 3 obras. E aí, o que acontece? Tinha o técnico de segurança do trabalho e eu estava na questão de supervisão das obras também, junto à segurança do trabalho. E aí, quando eu cheguei, assim, anteriormente era um técnico, né, homem. As pessoas assim, homem e mulher. No meio profissional não existem homens e mulheres, existem profissionais. Aí já começa que aquele trabalhador já tem essa cultura. E quando eu cheguei, eu ouvia muito assim, eles ficavam assim para mim, olha, de vez em quando cai um balde com um restinho de massa de concreto. Aí ficavam aquelas brincadeiras querendo te aterrorizar, mas devido a ter tido contato com outro profissional que de repente não colocava de uma maneira, né? E eu supervisionava 3 obras. Então, graças a Deus, o trabalho foi feito dentro de tudo isso que você está falando, né? Muita disciplina, muito profissionalismo, respeito, porque a gente também precisa respeitar os trabalhadores para ser respeitado. Né? Tem gente que acha que o técnico de segurança do trabalho chegar e falar assim, você vai fazer isso. E não é assim. A gente não está ali para, né, apontar o dedo, você tem que fazer, você vai fazer. É um trabalho que é feito com muito respeito, com muita seriedade. Você precisa trazer eles para o seu lado. Então, assim, graças a Deus, o tempo que eu fiz esse estágio, não perdemos ninguém. Foi assim, graças a Deus, a obra se deu muito tranquila. E depois eu tive contato com as pessoas que permaneceram quando terminou o meu estágio. Graças a Deus, todas as pessoas tinham essa mentalidade de levar muito a sério. As empresas envolvidas na obra eram muito a favor disso, da questão de segurança do trabalho mesmo, dava todo apoio. Porque, assim, às vezes você vai assim, trabalhar numa empresa e, devido a um outro profissional que passou, você encontra alguns, né, percalços no caminho. Mas se você chega e vai fazendo o seu trabalho, você vai mostrando o que você veio, o profissional que você é, como a gente falou. Não tem aquela questão de eu estou, ou você é ou você não é. A pessoa já vê no teu gestual, na tua disciplina, né, no teu posicionamento, opa, isso aqui vai acontecer. Esse profissional aqui, ele não está vindo para dar ordens, porque tem gente que, toda profissão, tem algumas pessoas que se formam meio que com essa mentalidade. Agora eu me formei, eu sou o cara, ou então eu sou, né? Não é assim. Você é profissional, você, além de ser profissional, ali como responsável dessa segurança, você também é trabalhador. Então, você também sabe que as pessoas passam muitas coisas, elas têm os seus problemas pessoais, às vezes chega ali, tá com a cabeça envolvida num turbilhão de coisas, às vezes perdeu alguém, isso tudo também mexe, né, com o emocional do trabalhador, com o psicológico, enfim. Então, graças a Deus, a gente encontra pessoas para somar com a gente,
tive pessoas assim no meu estágio que foram tão disponíveis quanto você como professor, como mentor naquele momento, né? Que às vezes você vai fazer um estágio, a pessoa está ali primeiro. Não, graças a Deus o meu estágio foi assim, pessoas que me deram a mão, aquela coisa assim de pegar a criança mesmo pela mão e, olha, é assim, 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 mas também por conta do meu comportamento, por eu me colocar à disposição. Às vezes, assim, terminava aquele meu horário e a pessoa dizia assim, olha, eu vou fazer isso aqui, você quer ver? Eu dizia, quero. Eu não tinha nada para fazer depois, eu quero ver sim. Entendeu? Eu não estava, assim, abusando do meu horário. Estava colocando à disposição para eu aprender mais. E eu ficava, e eu me interessava, e me mandavam materiais, e eu lia e relia, como até hoje eu faço isso. Como você falou, se precisar de um material, me aciona, não é porque eu me formei, que hoje eu sou formada, eu sou técnica de segurança do trabalho, que eu não posso ter essa comunicação com você, que também é formado. Muito pelo contrário, é necessário a gente ter sempre essa comunicação com quem está na área. De repente, um está na área dando instrução, dando aula, o outro está naquela questão ali mais, né, na prática, e isso aí só vai somando, só vai agregando, até mesmo para a gente cada vez mais melhorar a segurança do trabalho. Sim, sim. Assim, complementando tudo que você disse, o respeito, na verdade, vem antes até do profissionalismo, né? Você tem que ter respeito em todos os momentos da sua vida com todas as pessoas, não é só no ambiente de trabalho. Isso tem que vir, né, da pessoa de berço. Por exemplo, eu sempre costumo falar para todos, né, a necessidade de você se comunicar bem com todos, no mesmo nível, usar o mesmo nível de linguagem, para que se faça entender, né, você chegar no ambiente, dar um bom dia, uma boa tarde, e se tornar acessível, porque a partir do momento que você se torna acessível, aquele trabalhador pode chegar para você, ver você como um amigo e contar o seu problema. Problema esse que pode afetá-lo psicologicamente, emocionalmente e causar um acidente. Né? E se ele tem a liberdade, né, de chegar a você e contar os seus problemas, se ele enxerga em você um amigo em quem pode confiar, ele vai contar isso e você vai poder contornar essa situação de forma, claro, sutil, né, sem expô-lo, mas, de repente, tentar colocar ele em alguma outra atividade que não o expõe a risco. Né? Por isso, aquela necessidade, né, da noção da psicologia e aliado ao respeito entre as pessoas, né? Você tem que ter sempre uma boa relação com todos, na medida que você chega já batendo, já falando grosso, você já cria uma barreira e aquela outra pessoa, aquele trabalhador, vai naturalmente criar resistência a tudo que você vai estar falando. Ele até pode cumprir alguma coisa na sua frente, mas você vira as costas e ele deixa de cumprir, faz tudo ao contrário. Tá? É importante você ter essa relação de amizade, essa relação de confiança com os trabalhadores. Não custa nada também chegar e dar um bom dia, uma boa tarde. Eu acho que todos gostam, né, disso, e independente da função da pessoa, né? Você se torna acessível ao trabalhador e consegue exercer a sua atividade, inclusive, com mais eficiência. Tá? Eu vou deixar você falar da questão da máscara, né, como a gente havia conversado, e como tem sido nessa pandemia para a segurança do trabalho, está desenvolvendo toda essa questão aí de Covid e coronavírus, a Covid-19, como que tem sido? Tá. Então, com relação a essa pandemia que assola toda a humanidade, não é um privilégio nosso aqui, do mundo inteiro,
E essa pandemia, na verdade, quando a OMS decretou, né, o estado pandemia, né, elevou o status, né, dessa doença à pandemia, criou um pouco de desespero entre as pessoas, né, e começou-se a correr desesperadamente para a aquisição de máscaras, o que causou no mercado mundial a falta desse equipamento. Tá? Nós aqui, eu trabalho em um hospital, tá? Uma rede de hospitais, na verdade. Aqui nós temos 10 unidades, mais ou menos, aproximadamente 5.000 funcionários, e tivemos dificuldades de encontrar máscara para fornecer aos nossos trabalhadores, né? Inclusive, tivemos que importar a máscara da China, tá? Com alguns probleminhas, não de filtração, tá? A filtração estava assegurada, tá? Tanto que há poucos dias a Anvisa lançou uma nota informando que alguns modelos de máscaras da China não eram apropriadas, tá? E a que nós estávamos usando não estava nessa listagem. Tá? Então, elas tinham não problema de filtração, mas um problema de vedação. Tá? A máscara ela tem que vedar na borda externa dela, tem que estar vedada, tem que estar impedindo a passagem de ar. E ela tinha esse probleminha aqui, tá? Mas nós tivemos que optar entre essa máscara com esse pequeno problema de vedação ou usar nenhuma, tá? Então, nós tivemos que correr atrás da máscara para solucionar o problema de forma imediata e, a partir daí, buscar uma outra opção de máscara que atendesse à real necessidade de proteção aqui dos nossos trabalhadores, que, na verdade, são técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos que estão na linha de frente mesmo no enfrentamento da doença, né? Estão atendendo pacientes com casos de Covid-19. Tá? Então, nós tivemos muita dificuldade com relação ao uso de máscara por conta da escassez dessas máscaras no mercado. Na medida em que o governo, através da sua autarquia Anvisa, liberou a fabricação de alguns equipamentos, não a máscara, mas alguns equipamentos outros de proteção do trabalhador, como a viseira, por exemplo, a fabricação pelos próprios hospitais, tá? E começou-se a orientar a população em geral, né, que usasse máscaras de tecido, máscaras caseiras. A oferta da máscara melhorou e conseguimos resolver esse problema. Hoje a gente consegue atender a nossa demanda aqui tranquilamente, fornecendo os equipamentos, não há problemas com relação ao fornecimento de máscaras de proteção do trabalhador. Tá? Um outro ponto que eu acho importante com relação ao uso da máscara é que não basta você usar a máscara, não é colocar a máscara de qualquer jeito. Existem procedimentos para se usar a máscara e, na verdade, eu vejo muito pouco por parte do governo fazendo esse tipo de orientação. Aqui no município do Rio de Janeiro, decretou-se aqui a obrigação de se usar a máscara nas ruas, né, em ambientes públicos, mas em nenhum momento houve a instrução de como fazê-lo. Tá? O que causa um problema, tá? O uso incorreto da máscara pode criar um efeito negativo, né? Que ao invés de proteger, pode criar contaminação do usuário. Então, a forma correta de se usar é usar a máscara cobrindo o conjunto nariz-boca, vedando aqui a lateral o máximo possível para que evite a passagem de ar. Tá? O ar tem que passar pela máscara, pela filtragem do tecido, né, da máscara, e não pelas laterais. Né? Se o ar entrar por aqui, não está sendo filtrado, então vai contaminar o trabalhador. Para tocar a máscara,
né? Uma vez colocada, retirar pelas alças. As pessoas costumam falar muito, a máscara começa a descer, né, a se movimentar, e você tem a necessidade de ajustar a máscara. Tranquilo, ajuste a máscara, mas tenta, no intervalo entre esse ajuste e a higienização das mãos, você não tocar em outras partes do corpo, principalmente olhos, né? Porque a parte externa da máscara pode estar contaminada e você tocando na máscara e depois coçando o olho ou tocando em outras coisas, você vai estar contaminando todos esses objetos e se contaminando também. Então, retira a máscara pelas alças e, se for máscaras reutilizáveis, como no caso as caseiras e as N95, as PFF2, dobrar a máscara e guardá-las em sacos de papel. Tá? Se não for possível, pode-se utilizar máscara, mas preferencialmente saco de papel. Por que saco de papel? Durante a respiração, durante o uso da máscara, você transpira, você respira e umedece a máscara. Se você fechar ela e colocar dentro de um saco plástico, tá, a máscara não vai secar. Tá? A umidade vai ficar retida ali. Ao passo que, se você usar um saquinho, um envelope de papel, o papel vai deixar transpirar, vai deixar aquela umidade evaporar e secar a máscara para um uso posterior. Okay? Outro detalhe com relação à máscara é a periodicidade de troca. Tá? Algumas pessoas utilizam máscaras por um tempo prolongado e tem que ficar atento pelo período de troca. A Anvisa recomenda-se a troca dessas máscaras a cada 2 horas ou 4 horas no máximo, estourando. Ok? As máscaras descartáveis, por exemplo. Tá? A máscara de uso contínuo, né, possa ser reutilizado, na verdade, se você usar ela por um tempo prolongado, por mais de 4 horas, e você perceber que ela está úmida, mantenha um estoque de máscaras na sua bolsa ou na sua mochila, para que você, durante o dia, possa trocar. Tá? A máscara, quando ela fica úmida ou excessivamente úmida, essa umidade da sua respiração, do seu suor, ela vai umedecer a parte interna da máscara, essa umidade vai passar pelos poros da máscara, umedecer a parte externa e vai criar um canal, uma comunicação entre a parte externa e a parte interna. O vírus pode penetrar na máscara facilitado pela água. Então, quando chegar na parte interna e você estiver usando a máscara, vai estar aqui próxima à sua região, às suas vias respiratórias, e vai se contaminar com o vírus. Por isso, a necessidade da troca, e principalmente sempre que você perceber a umidade na máscara. Okay? Isso é muito importante. Outro ponto é utilizar a máscara adequada a cada atividade. Máscaras mais grossas, como as de tecidos, a N95, a PFF2, elas criam uma resistência com relação à troca gasosa, a troca de ar que você respira. Tá? Você acaba respirando ali, o ar que você expirou, você acaba inspirando novamente. E aí a oferta de oxigênio, o O2, vai diminuindo com o tempo. Isso pode provocar ausência de oxigênio no organismo, e isso causa déficit de atenção, tá? Por exemplo, eu esqueci agora um outro quesito, mas pode provocar, esse déficit de atenção pode acabar provocando, por exemplo, em alguém que esteja dirigindo, provocar um acidente, ok? Ou estiver executando uma atividade de alto risco, se acidentar, porque
porque a mente começa a ter dificuldade de raciocínio, ela começa a ficar mais lenta, a atenção fica prejudicada pela falta de oxigênio. Então, é importante também, se é necessário usar a máscara por um tempo prolongado, e está fazendo uma atividade extenuante ou que precisa de muita atenção, como o ato de dirigir, né, naquele momento usar uma máscara talvez um pouco mais fina, mais transparente, para facilitar a troca gasosa. Okay? Se não for possível, você parar um pouquinho a atividade, ir para algum lugar afastado de todos, retirar a máscara e respirar um ar puro, né? Um ar que não esteja comprometido ali dentro da máscara, tá? Para que possa oxigenar o seu organismo e principalmente o cérebro, né? O cérebro ele consome uma quantidade de oxigênio muito grande. É o maior consumidor de oxigênio, é o órgão, né, que consome maior quantidade de oxigênio no nosso corpo. E quando essa oferta de oxigênio ela é prejudicada, acaba causando esses problemas com relação à atenção, o déficit de atenção. Okay? E gostaria também de enfatizar que a máscara é apenas uma das medidas de proteção. Tá? A gente precisa ter um cuidado mais geral, né? Não é só a máscara. Por exemplo, o óculos de proteção ou uma viseira. A viseira é aquela tela que se usa na frente do rosto, cobrindo toda a face. Eu vejo algumas pessoas usando esse tipo de proteção na rua, sem problema nenhum. Mas ele é muito mais necessário quando existe o risco de projeção de partículas, de secreção de alguém que esteja possivelmente contaminado no profissional. Tá? Isso é muito recomendado nas atividades dos técnicos de enfermagem, do enfermeiro e do médico, que, por exemplo, estejam fazendo uma intubação, tá? Ou algum outro procedimento onde há o risco de projeção de secreção do paciente no rosto do trabalhador. Desculpa. Caixas de estabelecimentos comerciais, de repente também é interessante o uso quando não é possível fazer o distanciamento social, né? Ou não tem como colocar uma barreira física entre o caixa e o cliente. Tá? Então, normalmente o caixa ele fica numa posição mais baixa, o cliente que chega começa a falar e, óbvio, quando você está falando, você está expelindo algumas partículas, né, o próprio vapor da sua respiração, e aí pode cair, né, no rosto do trabalhador, né, do caixa. Então, se não há possibilidade de colocar uma barreira ou manter o distanciamento, é recomendável o uso de óculos ou da viseira para a proteção do trabalhador. Lembrando que o vírus também entra pelas mucosas, né? Não só via respiratória, mas pela via ocular também. Okay? Outra medida muito importante é a de higiene sanitário. Tá? E aí um cuidado muito importante, eu vejo as pessoas utilizando muito álcool em gel. A recomendação, inclusive dos órgãos de saúde, é que dê prioridade ao uso de água e sabão. Água e sabão é o suficiente para fazer a higienização das mãos. Tá? O uso do álcool seria necessário apenas quando a lavagem, o acesso à lavagem com água e sabão não for possível. Ou seja, você está na rua, você precisa higienizar as mãos, usar o álcool. Tá? Qual é o problema de usar o álcool ao invés de lavar a mão? É que o uso contínuo do álcool ele pode criar ressecamento da pele. O álcool ele é uma substância, né, que dissolve a gordura. A nossa pele ela tem uma proteção natural
que é formada por água e gordura, que é secretada pelas nossas glândulas sebáceas e sudoríparas. Essa camada de água e gordura que envolve a nossa pele, ela é uma proteção, tá? Não é proteção contra o vírus, tá? Mas é uma proteção contra outros micro-organismos. E quando você utiliza álcool em excesso, dissolve essa película protetora, tá? E expõe a pele. A pele começa a perder umidade e fica ressecada. Quando a pele fica ressecada, ela começa a criar rachaduras, começa a criar irritações, tá? E problemas de pele, doenças de pele. E cria acessos para outros micro-organismos. Então, fazer a higienização da mão, sim, é muito importante, mas cuidado. Travou. Ele deve estar conectando lá. Que bacana. Deus. Cadê? Vai voltar aqui. Deixa eu ver. Perdi a conexão. Perdi a conexão com ele, mas a gente vai voltar, gente. Mais que uma live, né? É uma aula de segurança do trabalho, assim, imperdível. Parabéns a todos que têm a oportunidade de estudar com ele ou trabalhar com ele. Eu, como falei no início da live, para mim é uma honra ter estudado com ele, ter me formado através dele. Uma honra mesmo. Aprendi muito e aprendo sempre muito. Ele voltando aqui com a gente. Perdi a conexão total com você, mas não tem problema não. Você estava naquela parte falando que mais que lavar as mãos... Isso. E é importante você priorizar o uso da água e sabão para fazer a higienização das mãos e usar o álcool apenas quando não for possível, tá? Mesmo porque dentro de casa você ainda corre o risco de passar álcool, ir para a cozinha ou fazer alguma atividade que envolva fogo e se queimar, tá? Provocar queimaduras por causa do álcool que ainda permanece na sua mão ou no seu braço. Okay? Já tivemos alguns acidentes com relação a isso. Então é muito importante você que está em casa, use água e sabão para fazer a higienização. É mais do que suficiente para fazer a higienização contra o coronavírus. Tá? Essa questão, descortando, que você colocou e foi muito importante, é que não houve uma conscientização de como usar a máscara, qual a máscara usar, porque assim como eles divulgaram muitas coisas, eles poderiam sim ter dado esse suporte aos profissionais, né? Quais as máscaras estarem usando, porque tem os funcionários de panificação, bares, eles não deram esse suporte. E também na questão do álcool e dos produtos de limpeza, porque a gente vê muito, como você falou, sendo usado álcool assim, de uma forma... a pessoa não tem a informação, então sai usando. Muita gente foi comprando, estocando. E na questão de higienização das suas próprias residências, a pessoa está fazendo assim, as pessoas estão fazendo uma mistura, né? Às vezes conversando aqui no grupo com algumas pessoas, e aí o que acontece? Mistura água sanitária, sabão em pó, tem gente comprando lisoforme, fazendo assim... E, inclusive, eu consegui um profissional, né, na área de dermatologia para estar justamente conversando sobre isso e conscientizando sobre as causas.
porque você está fazendo o uso de vários produtos. Às vezes a pessoa lê, mas não segue o que está no rótulo. Isso independe da pandemia. Tem gente que já tem esse hábito, comprou, usou, vai lá, mistura, não tem esse cuidado. E agora, então, as pessoas, assim, até porque ficaram muito desesperadas com o que está acontecendo, não, se falou que água sanitária e sabão resolve, se eu fizer uma misturinha vai resolver mais ainda. E nisso tá muitas pessoas vindo a desenvolver muitos problemas, no qual não é divulgado. Né? As pessoas começam a passar mal, desenvolver alergias, enfim, uma série de coisas. E também não houve a conscientização, não houve a divulgação em relação ao descarte. Porque, assim, não é só você usar a máscara, acabou, joguei fora, né? Vou descartar de qualquer forma. Não houve, em momento algum, não está se falando sobre isso, sobre essa questão do descarte. Tem os catadores de lixo, né? Que dependem disso, trabalham. E também, não só os catadores, né? Como não se há, enfim, uma conscientização em questão da coleta, dessa separação do lixo, como você descartar as coisas, um descarte de medicamento que já venceu, de pilha, bateria. A gente não tem isso, a gente não tem essa informação. E agora, na pandemia, as pessoas assim, estão mais perdidas ainda porque o uso de máscaras é tudo muito novo para as pessoas que não faziam uso, embora eu diga o seguinte, a asepsia da pessoa, né? Esse cuidado, essa higiene, já é da pessoa. Você tem que ter, independente de qualquer coisa. Você vai lavar as mãos antes de comer, né? A minha filha sabe, ela lava as mãos, eu ensinei. Aí eu tive que ensinar ela numa linguagem de criança, lava até o cotovelo. E ela, mãe, tem que lavar até o cotovelo. Então, quando ela vê alguém lavando a mão, ela fala, até o cotovelo. E você ensinar isso para as crianças. Então, assim, não se teve, não está tendo. A pandemia está acontecendo e simplesmente parou de se falar. Algumas pessoas divulgam na internet, porque, né, são pessoas do bem. Teve um farmacêutico que fez um vídeo falando, gente, não é só usar máscara, eu estou vendo pessoas com a máscara suja, excedendo o tempo de uso da máscara. E simplesmente assim, a partir de hoje, todo mundo é obrigado a usar máscara. Ponto, acabou. E não se tem mais a informação para a população, não tem mais a informação para as pessoas. Na realidade, nem houve isso. Também estou acompanhando e achei isso um absurdo. Sim, sim. Eu também percebi isso e assim, eu gostei muito, adorei quando você me chamou para falar sobre esse assunto aqui, porque assim a gente tem a oportunidade de levar a outras pessoas que não são da área da segurança do trabalho esse conhecimento que é muito importante, né, com relação ao uso da máscara e outras, tá, medidas de proteção. Tem uma que ninguém considera, mas é importante também, ao você ir no banheiro, quando você der descarga, fechar a tampa do vaso. Né? Por quê? Porque já foram encontrados vírus da Covid, né, nas fezes humanas. Tá? Então, quando você dá a descarga, há a projeção para cima e para fora do vaso sanitário daquela água que possivelmente está contaminada. E aí vai contaminar toda a atmosfera do banheiro. Quando você fecha a tampa e dá a descarga, você evita essa projeção das partículas na atmosfera do banheiro. Né? Você se protege e protege o próximo usuário do banheiro, principalmente em banheiro que são públicos. Aqui no hospital, por exemplo, eu sempre faço isso e oriento as pessoas a fazerem da mesma forma. Vai dar descarga, fecha a tampa. Tá? É uma coisa simples e que ninguém também valoriza, ninguém comenta, ninguém fala. E isso é também uma medida de proteção. Tá? Assim, eu acho que eu já falei das diversas proteções, da máscara, dos EPIs. Aqui no hospital, a gente passou, né, momentos muito difíceis. Né? Eu falei lá no início com relação à máscara, mas não foi só a máscara. Tá? A gente teve um volume gigantesco, né, de trabalhadores vindo até a medicina do trabalho por conta da doença, da pandemia, tanto que a segurança do trabalho que teve
que dar suporte à medicina do trabalho para dar conta de tanto atendimento. Tá? Eu, particularmente, fiquei fazendo pré-atendimento dos trabalhadores aqui, fazendo a ficha, fazendo triagem, para facilitar o trabalho das médicas do trabalho. Tá? Então, foi um trabalho muito difícil e porque isso está lá na parte inicial da live, a função do técnico de segurança, ela extrapola todas as ideias iniciais, né, do que é ser um técnico de segurança. O técnico de segurança não fica dentro da sala. Perdi a conexão de novo. Vamos ver se vai restabelecer para poder finalizar aqui com ele. Oi. Eu perdi a conexão aqui com você e eu vou te chamar novamente para a gente poder finalizar, porque eu sei que você também tem o seu horário e até mesmo por causa do hospital. E eu vou te adicionar aqui novamente, porque está demorando atrás para você. Eu vou solicitar novamente, gente, para poder finalizar com ele. Deixa eu ver aqui. Já está com a gente novamente. Ele já está com a gente aqui novamente. Provavelmente está entrando. Agradecer a todos vocês que estão na live. Agradecer por curtir a página do projeto. Gente, informar, conscientizar é importante. Levem isso à frente. Se 5 pessoas receberem essas informações, mais 5 vão receber. Lógico que a gente tem muito mais 5 pessoas. Mas a ideia é essa. Se 5 receberem informação, vai passar para mais 5, aquelas que receberam vão passar para outras. E vamos fazer esse trabalho, vamos conscientizar as pessoas sobre o uso da máscara, sobre o descarte, enfim, sobre tudo. Não é porque a gente é da área que a gente só vai conversar com quem é da área. Vamos conscientizar aquelas pessoas que estão à nossa volta para que possam ser multiplicadores dessa informação, dessa conscientização, para que mais pessoas possam se proteger suas vidas e a vida daquelas pessoas que a gente ama e daquelas pessoas que a gente não convive, mas como a gente aprendeu, né, amor ao próximo e respeito ao próximo. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo entrar com ele novamente. Enviei a solicitação. Ele vai voltar aqui com a gente para a gente poder finalizar essa live. Que eu estou assim muito feliz, eu estou muito feliz. Aí ele chegou aqui. Ele está voltando. Eu estava explicando aqui, pessoal, que eu ia voltar com você para finalizar, até mesmo para não te atrasar, né? Porque você também vai trabalhar, entendeu? Essa questão de segurança do trabalho. E ia pedir para você falar alguma coisa para aquelas pessoas que têm vontade de fazer um curso técnico, entrar na área de segurança do trabalho, e também para quem já são assim, seus alunos, o que você poderia assim, finalizar dizendo e, enfim, conscientizar as pessoas também nessa questão de pandemia. E desde já te agradeço sua disponibilidade, em me dar o retorno em mensagem, sempre disponível a ajudar, com materiais, com palavras, e até mesmo apoiando, né, nas suas palavras, sempre parabenizando, enfim, incentivando e motivando. E eu quero deixar aqui, assim, para você uma questão que eu aprendi. Eu já tinha esse raciocínio, esse conceito, essa postura, e você veio me ajudar muito e de repente você não sabe. Eu lembro não, eu nunca vou esquecer isso. Você sempre foi muito tranquilo nas suas aulas, como eu te falei, muito disciplinado, muito organizado. E a gente nunca viu você assim, sem ser dentro dessa tua tranquilidade, né? E eu lembro que uma vez a aula assim ficou, tinha um grupinho que não deixava a aula acontecer naquele dia. E tava assim uma coisa insuportável, já estava se tornando insuportável.
E a gente ficava olhando no canto que eu sentava com as meninas, e a gente se perguntando assim, gente, o que ele vai fazer, né? Uma hora ele vai explodir. E aí você, assim, dentro da tua tranquilidade, você agiu com precisão. Então, assim, tudo que eu acreditava, eu vi acontecer naquele momento da tua atitude. Você foi preciso. Você simplesmente, assim, não alterou a voz, né? Você, olha, se retira, por favor, se retire da sala. Aí o aluno, não vou me retirar. Não, sim, você vai se retirar. Ai, aqui, ó. O pessoal voltou porque o pessoal quer ouvir aqui o que eu vou falar. Oi. Então, falando dessa questão do teu posicionamento, da tua postura, dessa tua tranquilidade, né? De como você sempre teve seriedade. Por que eu tô te falando isso? Porque tem professor que ele acaba assim, não é que ele não tem afinidade com o aluno, tem professor que fica de amizade com o aluno, acaba perdendo meio foco, a gente sabe que também tem isso que acontece. Então a aula estava insuportável e a gente, assim, o tempo todo querendo saber qual seria a sua reação. E você não se alterou nem nada, e você se posicionou para o aluno, você foi preciso no teu posicionamento, sem ser agressivo, sem se alterar. Falou assim, se retire da sala de aula. Aí o aluno, não, eu não vou me retirar. Não, você vai se retirar da sala de aula. Por favor, se retire da sala de aula. E você só vai retornar à sala se a diretora vier aqui. E assim, quando o aluno, na segunda vez que ele disse, não, eu não vou me retirar, e você foi preciso na tua postura, ele foi. Tanto que realmente ele só voltou com a diretora falou com ele, olha, se você continuar, quem vai te retirar da sala sou eu. E isso só veio a somar com o que eu pensava, porque assim, como você falou, tudo na vida a gente tem que ter a nossa postura, né? A gente tem que ter o respeito, isso já é da gente. Isso só vem agregar no que a gente escolhe profissionalmente, na vida da gente pessoal, enfim. E aquilo ali foi muito importante, porque eu fiquei olhando e falei assim, nossa, como ele foi preciso, né? Como ele fez valer o posicionamento dele, como ele mostrou que ele está ali, ele é um professor, ele é um profissional, que ele merece respeito e principalmente fez valer esse respeito para todos aqueles que realmente é, estavam empenhados, queriam aprender, entendeu? Foi uma coisa assim que você fez acontecer aquele respeito. E quando o aluno retornou, simplesmente a aula continuou, não teve aquele negócio, até porque você também nunca permitiu que aconteceu com o aluno, né? O outro vai rir, não. Você sempre o tempo todo ensinando a gente também, principalmente a postura. Então, assim, quando eu te falei que eu tenho muita honra e torno a dizer isso, não é aquela questão de, puxa saco, não. É a gente reconhecer aquele profissional, primeiramente, como professor, porque todos os profissionais dependem de um professor. É uma profissão que a gente deseja muito que seja cada dia mais valorizada. Como profissional que está ali, porque às vezes você vem de um outro trabalho, né? Você está cansado, mas você está ali dando o seu melhor, você está disponível a sanar uma dúvida, e quantas vezes vou repetir, no dia de prova, tá ali conversando, tranquilo, não é chegar assim, toma a prova, é tranquilizar, ter aquela conversa com os alunos, né? Já ensinar isso naquele teu dia a dia, naquele convívio, porque você tem esse convívio com esses alunos, cada cabecinha é uma cabecinha, cada um tem um problema. Às vezes, a única pessoa de incentivo na frente daquele aluno é o professor. Então, assim, eu aprendi com você, deixar aqui claro, que eu não aprendi só como professor da área. Eu aprendi no teu posicionamento de ser humano. Aquela pessoa sempre muito tranquila, que sempre soube se impor, sempre soube
valer, sempre respeitou a todos. O respeito sempre foi uma coisa assim muito, muito presente desde o primeiro dia de aula, sempre com todos. Você não, em momento algum você viu ali alunas e alunos. Você sempre colocou isso. Eu estou aqui diante de futuros profissionais. E isso, assim, faz toda a diferença. Não tem um dia que eu não pense segurança do trabalho que isso não esteja presente. A tua postura, você está presente muito no meu dia a dia, na maneira como eu repasso o que eu aprendi, principalmente, entendeu? E assim, eu só tenho a te agradecer. Então, o que você puder dizer aí para essas pessoas que querem seguir essa área, que é linda, muito importante, é uma área que ajuda a preservar vidas, a salvar vidas, e para esses alunos que já estão contigo, para a gente poder finalizar essa live, que foi mais que uma live, foi uma aula de segurança do trabalho. Obrigado, Michele. Na verdade, estou quase chorando aqui. Bom, o que eu posso falar aqui para quem se interessar, né, pela área, quiser fazer o curso, como eu disse lá no início da live, você precisa gostar, né? Na verdade, você precisa ter paixão por aquilo que faz. Na medida em que você tem essa paixão, você gosta daquilo que faz, se identifica com o que faz, você se dedica. Outro ponto também que você colocou, não é terminar o curso e parou, não. Você, a todo momento, buscar conhecimento, seja como for, tá? Através de outras lives, através de webinars, através de a participação de feiras, encontros, reuniões. Existe uma infinidade de formas de você buscar conhecimentos e agregar valor à sua profissão. Tá? E essa dedicação é muito importante. Essa é a diferença entre um profissional e o profissional. Quanto maior a sua dedicação, quanto maior a sua proatividade, melhores resultados você terá não só na sua vida profissional, mas na sua vida de uma forma em geral. Então, a segurança do trabalho ela é uma área difícil, passamos por muitas dificuldades, inclusive até de reconhecimento, melhorou um pouco agora, né, como a Michele falou lá no início, mas a partir do momento que você se identifica com a área, você gosta do que faz, você supera todas essas adversidades. Na verdade, essas adversidades se transformam em motivação para que você continue lutando, vencendo, derrubando barreiras, né? Então, busque informações nos cursos técnicos, veja quais são as disciplinas, veja, procure sites, né? Existem diversos profissionais da área de segurança do trabalho, não só técnico como engenheiro, né? Hoje em dia há uma difusão muito grande de profissionais nas mídias sociais, tá? Veja o que eles estão falando, veja o que eles estão propondo e veja se aquilo é o que você realmente quer, o que realmente deseja, porque isso é fundamental, é você gostar do que está fazendo. Tá? Não faça por dinheiro, não faça por fazer, faça porque gosta, faça porque se interessa, faça porque tem paixão por aquilo. E a área da segurança do trabalho, de novo, enfatizando o que a Michele falou, é uma área onde a gente se doa para o outro profissional. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos propomos a fazer dentro das empresas, vai garantir, né, que aquele trabalhador retorne ao seu lar íntegro, saudável, permaneça com as suas interações sociais de forma plena. Então, esse é a maior recompensa que nós, prevencionistas, podemos ter. Lá no final, o dever cumprido,
né? É saber que aquele profissional pôde voltar ao seu lar íntegro. Isso nos dá uma satisfação que vocês não podem ter ideia. Tá? Perdão. Que quando eu falo, eu gosto tanto da área que eu fico emocionado. E, enfim, é muito importante essa questão da doação, né? Você se doar para aquilo que se propõe a fazer. Então, se gostou da área, se você tem interesse em atuar na área, venha. É muito gostoso, é muito bom e é muito gratificante, apesar de todas as dificuldades. É como ser pai, né? Eu sou pai de dois adolescentes, eles me fazem perder os últimos fios de cabelo, mas eu os amo, eu adoro. Apesar de todas as preocupações que o fato de ser pai nos dias de hoje nos provoca, é gratificante. Eu acho que é quase que a mesma sensação do profissional. Tá? Saber que você contribuiu para que aquele profissional, aquele trabalhador terminou a sua jornada de trabalho são e salvo, tá? É muito, muito gratificante. Tá? E, enfim, eu só tenho que agradecer a Michele pela oportunidade e, mais uma vez, me coloco à sua disposição, tá? Para outros eventos, outras lives que você imaginar e precisar de mim. Tá? Quando essa pandemia passar, né? Porque, na realidade, a gente se pegou também... Olha aí a gente precisando se reinventar como profissionais, né? Veio essa questão da live. E aí ninguém tinha experiência. Muitos profissionais estão fazendo parcerias comigo nessa preocupação, mas eu nunca fiz live. Eu falei, não importa. O importante é a gente levar informação. A conexão vai dar um probleminha aqui, mas a gente vai levar essa informação, a gente vai fazer essa conscientização, a gente vai ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais diversas áreas. Mas, na realidade, esses trabalhos, essas ações sempre são presenciais. Com a pandemia, a gente está fazendo assim. Então, assim, quando a pandemia passar, nós vamos sim fazer um evento de conscientização, vamos nos unir em palestras, vamos chamar esses alunos, fazer uma palestra bacana junto com outros profissionais, aquele bate-papo, assim, um dia de bate-papo com diversos profissionais, e você é um deles que eu faço questão que esteja lá com a gente, fazendo essa ação. Porque muitas pessoas acham que ação social é chata. Não é não. Eu gosto muito de fazer ação social em cima de palestras, porque as pessoas vão ali, elas aprendem muito. Por que eu não trabalho com impresso? Porque sou da área também de meio ambiente, né? Então, se a gente puder evitar ficar assim, utilizando papel, melhor. E por uma questão, ainda existem muitas pessoas que não sabem ler. Então, quando a gente faz uma palestra, a pessoa está ouvindo, a gente faz no meio uma dinâmica onde a pessoa entende. Porque é o que eu falei no início da live. A gente não lida só com técnicos e profissionais graduados. Não. A gente sempre vai procurar falar da linguagem mais simples, porque tem outras pessoas inseridas no meio. E a gente quer, primeiramente, justamente impactar, ajudar, auxiliar essas pessoas. Né? Porque um técnico é mais fácil para ele entender, uma pessoa graduada é mais fácil dela entender, mas mesmo sendo um profissional formado, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é isso, essa linguagem mais simples. Então, quando eu falei assim com você, eu vou conversar com você como se eu não soubesse, porque seria muito fácil eu gravar um vídeo falando sobre segurança do trabalho, mas eu queria falar com a pessoa, assim, aquele criador, criatura, né? Eu falei, tenho que fazer essa live, me colocar na posição das pessoas que não sabem, na posição das pessoas que querem seguir a área e deixar outra pessoa falar. Né? Essa é a questão da humildade. Você ser um profissional, mas abrir espaço para outras pessoas. E a ideia é essa. E depois da pandemia a gente vai fazer esse trabalho sim. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus proteja todos nós. Que a gente possa sempre ter força e sabedoria de ser um instrumento de auxílio aqui de Deus. Independente das nossas profissões, estender a mão, levar uma informação, ajudar ao máximo de pessoas que a gente puder. Quem quiser ajudar o projeto, é só chamar ou no direct, ou conhecer mais, mandar um e-mail.
tá? Fiquem à vontade. Só o fato de compartilhar e já seguir a página já ajuda muito. Só o fato de assistir essa live, que a minha preocupação maior não é nem a questão de seguidores, não é isso. É as pessoas que vão assim assistir, vão ser alcançadas, porque eu tenho certeza que essas pessoas vão levar à frente todas essas informações, todas essas pessoas estão aprendendo muito, está sendo muito enriquecedor, todos esses profissionais que estão aceitando essa parceria voluntária. Muito obrigado mesmo, Fernando Fernandes, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu ainda posso continuar aprendendo com você, pela disponibilidade que você tem de me ajudar sempre. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Um beijo. Fica com Deus.